Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer chegar na sua casa mais uma vez para refletirmos na santa e bendita palavra de Deus. Hoje é culto de oração. E neste culto nós vamos ter momentos em que vamos orar, mas também vamos refletir na palavra de Deus. Vamos iniciar o culto orando ao nosso Deus. Feche os seus olhos aí onde você estiver e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos prostramos diante de Ti, Pai, para Te agradecer, para Te adorar e para bendizer o Teu santo e poderoso nome. Venho pedir, meu Deus, a Tua paz sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja abençoando, guardando, sustentando a Tua igreja com as Tuas mãos santas e poderosas. Sabemos que o Senhor é Rei, Todo-Poderoso, que és Deus de geração em geração e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Meu Deus, em nome de Jesus, sustenta a Tua igreja e o Teu povo neste momento tão difícil da nossa caminhada. Mas cremos que o Senhor está caminhando conosco como prometeu na Tua santa e bendita palavra. Eu oro agradecidamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, para nós refletirmos na bendita palavra de Deus. Eu quero ler com você os primeiros 12 versículos deste capítulo. Mas de antemão eu já quero dizer para você que nós não vamos expor os 12 versículos devido ao nosso tempo bastante reduzido. Então leia comigo a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passando o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava de madrugada e oferecia sacrifícios, de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que sempre Jó procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenção? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo quanto ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicando sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem e ele blasfemará contra ti. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo que ele tem está sob o teu poder. Apenas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Essa é a leitura da palavra de Deus para nós nesta noite. Uma pergunta começou a surgir no meu coração enquanto eu estudava esse texto. E eu estive pensando, que tipo de vida é aquela que agrada a Deus? Como que a pessoa deve ser? Como que deve viver? Como deve proceder? Quais devem ser as suas ações, as suas escolhas, a sua maneira de viver, para que isso possa agradar ao nosso Deus? E olhando para esse texto, eu selecionei 6 lições que nós podemos aprender de maneira muito rápida sobre uma vida que agrada a Deus. Ou seja, o homem, a mulher, o jovem, o pobre, o rico, o estudado, o sem estudo, qualquer tipo de pessoa pode agradar a Deus, desde que coloque a palavra de Deus em prática. Essa palavra tem que ser um hábito costumeiro nas nossas vidas. Olha comigo, antes de refletirmos nas 6 lições que eu falei, eu quero só chamar a sua atenção para esse fato. O versículo 5 diz assim: o período dos banquetes, passado o período dos banquetes, Jó os chamava para santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Essa última frase do versículo, ela me chama a atenção para esse fato, de dizer que era assim que Jó sempre procedia. Isso tinha virado um costume, uma disciplina, uma maneira de viver na vida de Jó. O crente que não tem o prazer na oração, que não tem o prazer na leitura da Bíblia, que não tem o prazer de estar junto com os irmãos para cultuá-los no dia a dia, precisa reavaliar a sua vida, precisa de repensar sobre o que ele está fazendo dentro da igreja. Porque como cristão, você tem que ter prazer nas coisas de Deus. O salmista diz que o meu prazer está na lei do Senhor. Na palavra de Deus eu medito dia e noite. Quão sublime, quão maravilhoso é encontrar uma pessoa que ama a palavra de Deus, uma pessoa que ama prostrar-se diante de Deus em oração. Voltando para as lições que vamos aprender nessa noite, uma vida que agrada a Deus, em primeiro lugar, vive na integridade. Vive de maneira íntegra. Olha comigo o verso 1. Está dizendo assim: ele era um homem íntegro. Integridade, não havia mudança no caráter dele. Não havia na vida de Jó alguém que pudesse colocar defeito nele. Os irmãos percebem que na leitura que nós acabamos de fazer, Satanás não conseguiu apontar o dedo e dizer assim: esse é o defeito de Jó. Aí o que ele fez? Ele falou assim: olha, é porque você tem abençoado ele. Se o Senhor não tivesse abençoado ele, ele não era assim. Ele não conseguiu encontrar uma falha no caráter desse homem. Porque a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e correto, e que temia Deus e se desviava do mal. Essa é a segunda lição que podemos aprender. Uma vida que agrada a Deus vive longe do mal. Tantas pessoas querem fazer o mal, tantas pessoas querem prejudicar, tantas pessoas querem causar transtornos e prejudicar o seu próximo. Se eu não posso lucrar, se eu não posso me dar bem, eu vou trazer prejuízo para essa pessoa. É o que muitos têm pensado nessa sociedade. Mas o texto diz que Jó, além de ser íntegro, correto, ele temia Deus
e ele se desviava do mal. Eu quero falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, se a sua vida tem sido uma vida que você tem feito alguma coisa de mal, confesse isso a Jesus. Age de maneira diferente. Haja com integridade, com caráter, com amor, e comece a viver com bondade em vez da maldade. É o que a palavra de Deus tem para você. E em terceiro lugar, uma vida que agrada a Deus vive cuidando da família. Agora nós vamos adiantar um pouquinho o texto e vamos ler o versículo 5. Se você olhar comigo na sua Bíblia, no versículo 5, nós vamos aprender algumas lições muito importantes apenas neste verso. Jó os chamava para os santificar. Essa é a primeira coisa que Jó estava preocupado. Os meus filhos estão agradando a Deus. Os meus filhos estão servindo a Deus de maneira íntegra e correta. Então ele chamava eles para reavaliar a sua vida, para analisar os seus valores e para se santificar diante de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso nós precisamos pegar esse exemplo de Jó e viver uma vida de santidade, cuidando da família, amando a família, preocupando com a salvação dos filhos, dos familiares, levando uma mensagem de esperança para eles. E ainda dentro do verso 5, nós aprendemos mais uma lição, a quarta lição dessa reflexão. Uma vida que agrada a Deus vive olhando para Cristo. O versículo 5, na segunda parte dele, nos diz assim: levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício. Talvez alguém fale assim, mas pastor, o texto não está falando de Cristo. O texto está falando de sacrifício. E eu quero dizer para você que todas as vezes que um servo de Deus no Antigo Testamento se dispunha a fazer um sacrifício, em alguns momentos ele sabia, em outros momentos ele não sabia, mas em todos os momentos, a palavra de Deus está nos dizendo que existe alguém que fez um sacrifício maior. E foi Jesus que fez um sacrifício maior na cruz para salvar nós da ira de Deus, para salvar nós das ciladas do diabo, para salvar nós do nosso próprio egoísmo. Então o sacrifício é a salvação, o sacrifício é Cristo. E Jó, ele oferecia sacrifício. Mesmo sem saber, mesmo sem ter dimensão do que ele estava fazendo, Jó estava ali dizendo: só em Cristo existe esperança. Só em Jesus Cristo existe esperança. Era a palavra que Jó estava transmitindo quando ele oferecia sacrifícios em favor de seus filhos. A quinta lição que este texto nos ensina, ainda baseada no versículo 5, o texto nos diz assim: uma vida que agrada a Deus vive na luta contra o pecado. Olha comigo, Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Como eu frisei no início dessa reflexão, era um costume contínuo de Jó a preocupação de zelar pelos filhos e a preocupação dele em que os filhos não venham a ter prazer de viver no pecado. Nós temos que ensinar a nossa família, os nossos filhos e a nós mesmos a ter prazer nas coisas de Deus. E para isso nós temos que lutar todos os dias contra os dardos inflamados do inferno, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. E a última lição que esse texto nos ensina
uma vida que agrada a Deus, vive amado no céu e odiado no inferno. Olhe comigo, os versículos 8 a 11, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tem protegido de todos os lados? E aí Satanás continua com este discurso, dizendo para Deus: o que Jó está fazendo em servir ao Senhor é só pelo que o Senhor tem dado para ele. Se o Senhor não desse nada, ele ia virar as costas para o Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é isso que Satanás quer que você pensa, que Deus precisa dar alguma coisa para você ser fiel a ele. Mas Deus não vai te dar, Deus já te deu. Ele te deu Jesus para morrer em seu lugar. Jesus para derramar o sangue em seu lugar. Para te dar a salvação, para transformar a sua alma, para trazer paz ao seu coração e para um dia você deixar este corpo manchado pelo pecado e habitar no céu com um novo corpo, uma nova pessoa, cantando novos hinos, alegrando com os outros que creram em Jesus e assim viver de maneira vitoriosa. Jó era amado no céu e era odiado no inferno. Tudo isso porque ele servia a Deus com integridade. E eu convido você a assumir um compromisso de integridade com o nosso Deus. Feche os seus olhos agora. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu coloco em Tuas mãos a vida deste irmão e dessa irmã que ora comigo nesta noite. Peço, Senhor, que o pedido de oração do Teu filho e da Tua filha, que está no mais profundo da sua alma, possa estar sendo colocado diante do Teu trono de graça neste momento. Meu Pai, que o Senhor levante homens e mulheres nesta geração para ser íntegro e correto como foi Jó. Pai, nós oramos te agradecendo por tudo e pedindo que a Tua bênção, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua bondade esteja com a vida da igreja hoje e sempre. Deus te abençoe e te guarde na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.